Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula, dessa vez no nosso primeiro especial Epidemias na História. Na aula de hoje eu quero falar para vocês como que surgiram as doenças, como elas contaminam o ser humano e algumas palavrinhas bem específicas que a gente está ouvindo nos noticiários e o que cada uma delas significam. Então vem comigo. Bom pessoal, o que é uma doença? Doenças são agentes infecciosos, patógenos, que atingem o nosso organismo, causando alguma debilidade com seus sintomas, cada uma com seus sintomas, e que o nosso sistema imune busca uma resposta. A maioria desses agentes infecciosos são os vírus, como é o caso do coronavírus que nós temos agora, a bactéria, como é o caso da peste negra, ou um parasita, um protozoário, como o caso da malária ou da tênia. Tá? Basicamente, esses três tipos de agentes infecciosos que nós temos que mais atingem o ser humano. Existem outros também. Bom, pessoal, a gente está em contato, sobretudo com vírus e bactérias, direto. Quando a gente bebe água, quando a gente respira, quando a gente come alguma coisa. Entretanto, boa parte desses vírus e dessas bactérias, elas não fazem mal para o ser humano. Ou porque ela naturalmente não faz nenhum mal, não tem nada no seu código genético que vai causar uma doença, ou porque a fisiologia de um animal que ela existia e a nossa é diferente, ou porque o nosso sistema imunológico é o suficiente para dar conta de segurar esse vírus, essa bactéria, ou porque nós somos imunizados, porque nós somos vacinados contra essa doença. Tá? Mas como que esse vírus e essa bactéria salta de um animal para o ser humano? A gente está ouvindo falar bastante que esse vírus veio do morcego, e sim, existe coronavírus de morcego, existem vários vírus respiratórios de morcegos, entretanto, a fisiologia do morcego e a do ser humano é bem diferente. O que eu quero dizer com fisiologia? Alguns aspectos do próprio corpo. Então, um vírus que vive em um determinado animal, para passar para o ser humano, ele tem que encontrar alguma semelhança, como por exemplo, a temperatura do corpo. Vírus de morcego é muito difícil passar para o ser humano. Então, o caminho que esse vírus fez, provavelmente foi passar do morcego para o pangolim, que é o único mamífero de escama que nós temos, que é um bicho natural da China, e do pangolim passar para o ser humano. O pangolim ele é utilizado na medicina tradicional chinesa, então eles convivem, apesar de ser proibido a venda e comercialização, existe um comércio ilegal da carne do pangolim, ele vivo, então provavelmente o trajeto do coronavírus foi morcego, pangolim, pangolim, humano. Então a gente viu que esses vírus e bactérias, eles quase sempre, não em sua maioria, mas eles passam de um animal para o ser humano. E quando que surgiram essas primeiras doenças? Se a gente voltar lá no passado, lá na pré-história, a gente vai lembrar que o homem vivia em pequenos bandos de caçadores-coletores. Quando uma doença atingia esse bando, ou ela matava todo mundo e sumia, ou ela não tinha essa capacidade de matar, ela ficava adormecida, ela não conseguia ir adiante. Então, nessa época das cavernas, era difícil epidemias que matassem grandes quantidades de pessoas, porque o vírus não conseguia circular. Uma primeira palavrinha que a gente vai aprender agora, vetor. Vetor, pessoal, é algo que transmite uma doença. Então, o coronavírus, quem são os vetores? As pessoas. A pessoa contaminada, sai andando, espirra, tosse numa superfície, alguém vai lá, passa a mão e contamina. Aí o ser humano é um vetor. O mosquito da dengue é o vetor da dengue. Então, se você não tem vetor, você não consegue espalhar essa doença. Então, durante o Neolítico, o Paleolítico, melhor dizendo, as doenças eram muito restritas a pequenos bandos de caçador-coletor. Quando o homem se tornou sedentário, ele passou a domesticar o gado, a domesticar as plantas, a se fixar no local, a aumentar a sua população. Aí que nós começamos a ter doenças mais graves, atingindo o maior número de pessoas, matando muito mais gente, porque agora a doença ela conseguia circular numa determinada área. Beleza, pessoal? Então, ao longo da história, a gente vai ver que as condições necessárias para ter uma doença muito grave, que espalha com facilidade, é a quantidade de pessoas.
Se você tem uma quantidade de pessoas razoáveis para a circulação da doença, ela vai conseguir se propagar e ela vai atingir mais pessoas. Beleza? Terminada essa parte introdutória, eu quero falar de alguns termos que a gente tem ouvido na TV e o que cada um deles significa. Tá? Primeiro, pessoal, é surto. O que é um surto? Quando nós temos uma doença bem localizada, ela é fixa numa determinada região, apenas pessoas daquela região morrem, algumas pessoas, e ela está restrita geograficamente a algum lugar. Isso é um surto. Surtos de doenças não explicadas acontecem em todo lugar, todo mundo, todo momento. Por exemplo, alguém que foi caçar, comeu alguma carne mal cozida, com alguma bactéria ou algum parasita, e todo mundo que consumiu aquela carne vai morrer ou teve essa doença. Isso é um surto. Tá? Epidemias é quando essa doença ela se espalha por toda uma área. Então a gente pode citar o caso do Brasil. Todos os anos, durante o verão, nós temos epidemia de dengue. Por que durante o verão, professor? É a época que mais chove, é a época que é mais quente, uma época que o clima auxilia o mosquito a se reproduzir. Então, todos os anos no Brasil, temos epidemias de dengue. Tá? Agora, o que nós estamos vivendo hoje é uma pandemia. Pandemia é quando esse vírus, essa bactéria, essa doença, ela consegue viajar além das suas fronteiras. É o que estamos vivendo no coronavírus. É um vírus que saiu da China, chegou nos Estados Unidos, chegou na Europa, chegou na Oceania, chegou em Madagascar, na Islândia, no Brasil. Os vírus e bactérias, pessoal, são os seres mais evoluídos que existem. Eles não têm distinção de raça, de cor, de gênero, de religião. Eles simplesmente atingem todo mundo. Eles não pedem permissão para entrar em um país. Então, pandemias são quando esses vírus atingem proporções globais. Nós já tivemos alguns na história. Tá? A gente pode falar, por exemplo, o caso da H1N1, recentemente. Podemos falar o caso da febre da gripe espanhola durante a Primeira Guerra Mundial, entre outras. Então, quando nós temos essa doença a nível mundial, nós temos uma pandemia. Tá? Uma outra coisa, outra palavrinha que eu gostaria de explicar para vocês é endemismo. O que é endemismo? Uma doença endêmica de algum lugar é uma doença que circula naturalmente naquele lugar. Eu vou dar um exemplo para vocês da malária na África. A malária é uma doença que surgiu lá na África, atinge o povo africano há séculos, séculos e séculos. Então, devido a essa constante evolução do meio das pessoas com esse meio ambiente, os africanos desenvolveram uma certa tolerância à malária, apesar de ser uma das doenças que mais matam do mundo e mata muito na África. Mas até o século XIX, ela era conhecida como o túmulo do homem branco. Por quê? Europeus que saíam da Inglaterra, da Holanda, da Bélgica, iam para a África, não conseguiam entrar no interior do continente. Eles morriam antes de malária. Por que a população africana não morria? Porque tinha essa tolerância já. Eles aguentavam mais tempo com os sintomas da malária. Então lá, no caso, a malária é uma doença endêmica da África. O que eu quero dizer com isso? Se esse coronavírus surgisse há 50 anos atrás, provavelmente ele seria apenas um surto e seria uma doença endêmica da China, de fazendeiros chineses. Por que eu digo isso, pessoal? Vírus e bactérias só conseguem essa velocidade de proporção quando nós temos infraestrutura suficiente para o vírus circular. Hoje nós temos o avião como meio de transporte. Você consegue sair da China e chegar nos Estados Unidos em poucas horas, chegar na Europa, chegar no Brasil. Essa infraestrutura é necessária para que um vírus ele consiga viajar na velocidade em que ele viajou. Há 50 anos atrás, Wuhan, que é o epicentro da epidemia, era interior da China, não tinha nada lá. Se essa doença passasse para alguém, seria um fazendeiro chinês que iria contaminar o povoado local, uma parte da população ia morrer, a outra parte ia ficar imune e o vírus ia ficar circulando naquela região até chegar alguém sem imunidade, o vírus contaminar essa pessoa, ter mais um surto e assim por diante.
Então lembrando, pessoal, as características de uma pandemia está intimamente ligado com o processo de globalização, porque um vírus só consegue se espalhar à medida em que você tem uma infraestrutura necessária para que ele consiga viajar de um lugar para o outro de maneira bem rápida. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Por que lavar a mão é efetivo? O vírus do coronavírus tem uma membrana de gordura e proteína, e dentro dessa membrana, no citoplasma, nós temos o código genético dele, que vai dar origem aos sintomas que ele causa. Quando a gente rompe com essa membrana, a gente desativa o vírus. Como essa membrana é feita de gordura, qualquer sabão, detergente, qualquer produto desengordurante é o suficiente para que você desative o vírus. Então, muito importante que vocês lavem as mãos, saiam com máscara, se protejam, para a gente conseguir conter essa pandemia. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais!